Pessoal, na aula anterior a gente falou de forma muito breve, né? A minha apresentação, sou Felipe Barbosa, ensinei legislação de trânsito na Escola Pública do Detran de Sergipe por vários anos, presidi comissões como licitação, fiz as defesas do órgão, o contencioso, e coordenei todas as juntas de recursos de infrações também por vários e vários anos. E aí, nós resolvemos fazer nós resolvemos fazer uma análise de todos os recursos de infrações que os advogados e que os administrados e que outros profissionais de outras áreas protocolavam. E a gente fez uma análise de como poderia melhorar de uma forma de ter êxito. E a gente viu que faltava muito estudo técnico, análise técnica sobre determinadas áreas para poder deixar o recurso ainda mais redondo, pronto e fácil para o jogador não ter perda de tempo para pesquisar jurisprudências, entendimentos, teses, construções de teses, e que já é sedimentada, já é consolidada em diversos tribunais, e aplicá-las, né, nos julgamentos de recursos administrativos. Então, nós trouxemos a questão de infração de radar, e que muita gente fala, e existe um mito, que ninguém derruba multa, que ninguém derruba multa de radar, que ninguém derruba multa da PRF, e eu tenho trazido casos realmente para desmistificar, derrubar esse pensamento e mostrar que há um campo muito grande para ser explorado e realmente para ganhar dinheiro. De que forma isso poderia acontecer, tá? De que forma você pode faturar valores com isso aqui? Como é que você pode ganhar dinheiro com isso aqui? E eu vou citar um caso recente de um cliente meu de Pernambuco, que ele me procurou através de uma indicação de outra pessoa, chegou até mim, aqui em Sergipe, e eu cobrei a ele um caso até simples, R$ 7.000 para fazer o procedimento judicial dele. Ele era carreteiro, e eu consegui resolver esse procedimento em menos de 8 meses. Ele não tinha como parar, não tinha como ficar sem dirigir, e a gente conseguiu cancelar a penalidade. Vocês estão ouvindo o barulhinho como se tivesse o som de Windows, ou não? Ou não estão ouvindo, só estão ouvindo a minha voz? E tem um barulhinho aqui do equipamento de som passando. Se estiver atrapalhando, eu desligo. Então, pessoal, e esse motorista ele não podia ficar sem dirigir, que ele vive dessa profissão de carreteiro. E a gente conseguiu resolver o problema dele e de uma forma simples. Então, assim, em um único processo, eu consegui ganhar R$ 7.000 em um procedimento e uma indicação. Então, isso é muito fácil, isso é muito fácil de se construir, desde que você tenha o conhecimento sobre a matéria, que você domine a matéria. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, nessas aulas gratuitas, para mostrar que isso é possível, que você pode derrubar uma multa de radar e cancelar um processo de suspensão. Por exemplo, o cara passou acima de 50% da máxima permitida. E essa infração de radar leva automaticamente à suspensão da carteira do condutor. E a maioria dessas infrações, elas estão sendo registradas em rodovias. Então, muitos motoristas profissionais que dependem da carteira para exercer seu labor, está tendo seu direito de dirigir suspenso, às vezes por situações que podem ser recorridas. E eu trouxe um procedimento que foram anuladas 2 infrações de radar e foi cancelado o processo de suspensão desse condutor. Essa foi a aula passada. Então, se você já assistiu, ótimo. Eu não vou perder muito tempo falando sobre ela, mas vou mostrar rapidamente para você possa ver a continuidade dela, que tem a ver com a decisão que nós separamos para abordar. Eu tenho centenas de decisões que eu venho estudando há mais de 11 anos sobre jurisprudências de trânsito. Tem decisões que ainda nem foram
consolidadas, mas que eu já venho estudando e venho catalogando, como, por exemplo, derrubar uma multa de recusa de bafômetro. Dizem que é impossível, mas tem uma tese que está prestes a sair a primeira decisão administrativa nos conselhos estaduais de trânsito, e se for negado, será judicializado e os tribunais irão decidir. Então é algo que a gente não perde tempo, a gente estuda, a gente começa a fazer um estudo de catalogação, de mapeamento em outros estados, e a gente está separando isso e ofertar para vocês, oferecer para vocês isso já mastigado. E é o que eu estou trazendo nessas aulas gratuitas, como você, mostrando de forma prática como você pode resolver. Então, multa de velocidade, tá aí o artigo 218, ele fala sobre as situações que você vai ser autuado quando você passar acima de 20% é uma infração, quando você passa entre 20 a 50 é outra infração, e quando você passa acima da máxima em mais de 50% é uma infração gravíssima e que ela tem um fator multiplicador e ainda a suspensão da carteira. Então, o grande problema é a suspensão da carteira, onde você vai ganhar dinheiro é derrubando a suspensão da carteira e não derrubando a multa. A gente não vai estar aqui preocupado com o valor da multa, porque se você for basear seus honorários no valor da multa, você não vai conseguir alcançar a sua independência financeira. Então, você pode preparar na sua mente aí, que você vai resolver problema de multa para resolver problema de cassação de carteira e de suspensão de carteira. E aí você vai poder cobrar honorários em valores superiores. Por exemplo, e não vale a pena gastar 10 mil para derrubar uma penalidade, porque eu vou tirar outra habilitação por 3 mil. Só que é o seguinte, você tem que levar em consideração que aquele motorista profissional, ele tem uma categoria E, e para você tirar uma categoria E, quantos anos você vai levar para chegar a ter essa categoria de volta, certo? E isso tudo você tem que levar em consideração na hora de calcular os honorários. E aí eu falei sobre a questão da presunção de veracidade, eu quero que vocês voltem nessa aula aqui e leia ponto a ponto. Vou estar indicando um livro também para vocês estarem podendo estudar e melhorar esse conhecimento, tá? Tá aí. E falei sobre definições de vias também, que também eu vou indicar também outro livro que vai abordar isso melhor, tá? Vou fazer uma indicação de alguns livros importantes para vocês terem na sua bancada, tá? E falei também sobre essa zoneidade da via, em cima da via. Não deixe de ler isso, que isso é muito importante mesmo. E trouxe um caso prático. Pronto. Essa foi a nossa aula passada. Jurisprudência, a conclusão, e versava sobre uma questão que envolvia direito tributário e competência. Agora, a gente vai ver na prática como derruba mesmo multa de radar. Aqui está uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, certo? A gente vai ver aqui a ementa rapidamente, a anulação de multas por excesso de velocidade, radar do tipo estático que se encontrava sob a sombra de viaduto atrás do guarde guia, que é uma barra de ferro de proteção que fica no bordo da via, em local que não estava com visibilidade adequada aos condutores. Fala sobre a resolução que regulamenta isso e fala sobre os precedentes daquela corte, onde esses autos de infrações foram anulados opa, com a consequente anulação dos procedimentos administrativos de suspensão do direito de dirigir, sentença reformada e recurso provido. Pronto. O que é que acontece aqui? Pelo valor da multa, a pessoa não estava nem manejando o recurso desse, nem iria levar um processo desse adiante, ou o recurso para o STJ, para o tribunal do seu estado, mas não, ele estava em jogo, não era o valor da multa, não era 130,
E tem gente que ama isso, ama ser carreteiro. Eu conheço, eu tenho clientes meus que têm 3, 4, 5 carretas rodando. E aí tem o agronegócio, que movimenta bilhões no transporte de gado. E a pessoa que está ali trabalhando com aquilo, às vezes tira 30 mil por mês, 20 mil por mês, não menos do que isso. E ele não vai parar. Ele não vai parar, porque ele paga a letra da carreta, ele paga tudo com aquele dinheiro ali que ele está recebendo. Então ele paga facilmente 10, 12 mil, 7 mil em dinheiro para você e fazer a defesa dele. Mas ele precisa sentir segurança. Então você vai fazer seu nome no mercado, na sua cidade, no seu estado, vai saber se posicionar, como captar esses clientes dentro do código de ética da OAB. E, claro, conhecimento e chegando até você as teses que vão mudar, certo? A sua atuação no seu estado. Por exemplo, aqui é uma jurisprudência que qualquer advogado poderia chegar nela. Porém, e aquelas jurisprudências que não estão ainda sedimentadas, que ainda não foram para os tribunais, e a gente tem como desenvolver teses em cima da analogia, do direito comparado, e trazer soluções para casos omissos no CTB, e a gente poder criar novas decisões. Então, isso tudo a gente vai mostrar a vocês que é possível. Então, tá aí, certo? Um resumo do que se trata aí a situação. Foram 2 radares, aí ele diz aqui a distância, certas páginas, tá? É possível observar, 2 quilômetros um do outro. Então, ele pontua aqui, olha, é o que eu estou marcando aqui, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Ele frisa aqui a distância do radar um do outro. 2 quilômetros de diferença, e onde a gente vai analisar a regra, onde diz que não pode ser inferior a 5 quilômetros, certo? Onde a norma vai dizer que não pode ser inferior a 10 quilômetros. A norma vai taxar uma quilometragem mínima. E aí onde está reside a regularidade, onde você vai mostrar que a distância de um radar para o outro, para uma rodovia, não é inferior a 5 quilômetros, porque você não está numa área urbana. E outras teses também, e outra situação que a gente vai demonstrar aqui também, que foi a situação que o radar estava posicionado, o radar estava posicionado numa sombra, e você, para que você possa ser autuado, um dos princípios da sinalização é a clareza, não pode ter dúvida. A pessoa tem que ter realmente certeza daquela sinalização ali, daquela ordem, daquela imponência, daquela infração ali, daquela norma, daquela sinalização, o que ela quer dizer. Então, se a informação não for clara, isso também é uma nulidade. E ele traz aqui que na outra infração, ele anulou aqui, nesse voto, 2 infrações. Uma, porque o radar estava posicionado na sombra, e o outro, radar, a multa foi anulada porque estava em uma distância em desacordo com o que era regulamentado pela resolução. E essas 2 infrações, pelo valor ínfimo, né, não valeria a pena você atuar para derrubar multa que no somatório dava menos de R$ 500, mas você ganhou aí, com essa tese aí, para supor um processo onde você recebeu honorários em patamares como 10, 12, 15 mil reais. Quem vai dizer, quem vai ditar o valor é você, de acordo com a realidade do cliente, tá? Então, quanto é que vale para aquela pessoa não perder o seu labor, o seu direito de dirigir? Então, tá aí. Essa decisão, ela continuou falando aqui o que foi que ele alegou nas razões, tá, em que o autor sustentou a necessidade da anulação das multas, tornando impossível a sua visualização, que foi o que eu disse a vocês, a ausência de clareza dos motoristas,
e representaria uma afronta ali ao artigo 7º, parágrafo 2º da Resolução 396 de 2011, que essa resolução nem está mais em vigor, mas foi substituída e a atual mantém o mesmo texto, então não houve prejuízo nenhum, dá para usar essa resolução tranquilamente, essa decisão tranquilamente, e a infração datada argumenta o apelante que o radar estava escondido. Pronto, certo? Escondido, localizava-se a menos de 2 quilômetros. Então, a gente vai falar também a violação do artigo 4º, parágrafo 7º dessa mesma resolução. E o que ela diz, certo? A questão da distância. Por estar em uma rodovia, a infração está errada. Mas se fosse uma via urbana, estaria correta. Então, você vê como é. Esses erros acontecem direto. E tá aí. A decisão aqui, a decisão, certo? O magistrado sentenciante, ele negou, certo? Ele julgou aqui o procedente do pedido. Decisão essa que foi de forma acertada, reformada, tá? Pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pronto. E aí foi formulado o apelo. Aí tá aqui, olha, a fundamentação da decisão. Ele bota aqui em negrito que não foram posicionados de maneira visível os condutores da via. Aqui é uma das infrações, aquela infração que eu falei para vocês, da clareza da informação, que é algo também que vocês vão poder estudar no nosso material, os princípios da sinalização, os atributos dos atos administrativos, tudo de forma a mostrar como você vai fundamentar e vai derrubar. E aqui, de modo a construir o raciocínio lógico, né? Você vai colocar também a norma, a gente começa a falar norma, né? Eu teria incluído aqui o artigo 90 do CTB, que fala sobre a irregularidade da sinalização, mas o julgador ele já foi direto para a norma regulamentadora de radar, que fala sobre, de forma detida, sobre esses medidores de velocidade. E aí ele falou, para cumprir o dispositivo no capta, a operação do equipamento deverá estar visível aos condutores. Então, esse princípio aqui, implícito nesse parágrafo segundo, é o princípio da clareza da sinalização. É o que eu quero que vocês anotem aí. Esse princípio, ele é muito utilizado para derrubar infrações cuja sinalização é necessária para sua materialidade. Então, a maioria das infrações, para serem materializadas, elas precisam de uma sinalização. Então, a ordem emanada pelas sinalizações que geram as infrações de trânsito, elas precisam ser claras, elas não podem ser insuficientes, elas precisam ser suficientes. E nesse caso aí, onde uma sombra projetada por entroncamento ficou sobre o radar, foi o argumento utilizado pelo advogado para derrubar. E o cliente chega lá dizendo, às vezes, informações para nós, advogados, tipo, não tinha como ver, estava na sombra. Aí você, às vezes, se passa por não conhecer os princípios e algumas informações elementares para formular a defesa. E aí, isso, às vezes, é o que vai fazer toda a diferença no seu recurso. Então, o aparelho foi instalado atrás de um guarda here, e sob a sombra de um viaduto. Meu inglês é péssimo, mas eu consegui entrar aí já nos países de língua inglesa e consegui me sair bem. Mas é isso, guarde Rio e não se ignora, certo? Nas referidas fotos, os autos apenas evidenciou a maneira como foi posicionado. E ele fala também das fotos que foram juntadas. E eu já falei sobre isso em outra aula minha, que eu fiz um estudo de campo e eu faço alguns vídeos, né, com a nossa
a nossa maker, né, a nossa jornalista maker, e a gente registra algumas coisas desse tipo, a importância de fazer fotos do local, de você registrar a sinalização, mostrar a sinalização para o jogador. Isso é muito importante, porque a fazenda pública, ela não vai fazer prova nenhuma, porque quando você já demonstra ali a foto, qual é a foto que ele vai juntar? Da deficiência dele mesmo, então ele fica silente, ele não vai falar sobre esses pontos, e aí é onde o juiz ele vai se basear, porque a Fazenda Pública teve a oportunidade de exercer o seu ônus probatório e ele não se valeu. E a presunção de legitimidade e veracidade, ela não é absoluta. Quando você demonstra elementos como esses foram colocados, essa presunção, ela é elidida, ela é afastada, e aí você consegue atingir a finalidade, né? A real finalidade da norma, que é realmente derrubar uma infração que a sinalização não é clara, ou que ela é insuficiente, ou que ela é inexistente. E isso é o que mais acontece nas rodovias. Então, por isso que é importante a gente trazer vocês para a nossa turma, para estudar o nosso material, para vocês verem realmente o que você deve saber sobre sinalização, estudar mais sobre sinalização, as resoluções que falam sobre a padronização das infrações e também as resoluções que falam sobre esses equipamentos medidores de velocidade. Então, a Fazenda Pública, aqui nesse caso, o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, em sede de contestação, ele não impugnou as fotos juntadas pelo autor, delas se valendo, inclusive, para sustentar que os radares estavam adequadamente posicionados. Foi o que eu disse a vocês. Eles não vão juntar provas que confirmam o que o recorrente, o autor, está alegando, o impugnante está alegando. Então, de acordo com a própria foto juntada pelo autor, pode-se observar que a regularidade de colocação do radar é estático. Então, assim, o juiz, claro, que não caiu nessa ladainha aí, certo? E aí veio a, aqui o juiz fundamentando que, em momento algum, os autos, os apelados refutam a maneira como os radares estavam posicionados, tanto no que toca à infração de 16 de 5 de 2015, como 20 de 8 de 2015, né? Concebe-se, portanto, que as fotos colacionadas ao processo retratam com fidelidade a forma como os radares foram instalados quando aferiram a velocidade do veículo do autor, além de estar posicionado atrás do guarda-reio presente naquele trecho da via, localizava-se sob a sombra do viaduto. Então, aqui, ele deixa claro isso aqui. Só que o juiz, em nenhum momento, ele falou sobre o princípio, né, da clareza da sinalização, né? Mas acho que poderia até pensar em outros princípios também, como a da não surpresa, né? Que foi trazido recentemente no novo Código do Processo Civil. E é isso. Ele diz aqui que ele tem que estar visível aos condutores e rechaça aí o artigo 7º, parágrafo 4º da Resolução 396. Essa infração, volto a dizer, ela foi substituída, eu posso estar olhando aqui, a nova resolução, se eu não me engano, foi de 2022. É 800 e alguma coisa, 900 e alguma coisa. Eu acho que é 800 e alguma coisa aqui. Eu vou olhar para passar para vocês. Então, é isso. Ele trouxe também outra jurisprudência, que é a decisão da primeira Câmara de Direito Público, o desembargador Xavier de Aquino, onde ele disse que o radar eletrônico de excesso de velocidade é equipamento de fiscalização instalado sobre um viaduto, o que impede a garantia de sua visibilidade pelos motoristas, na observância da Resolução 396. E outra também, outra decisão de outra Câmara de Direito Público do Estado de São Paulo. Tá? Então, nós temos já três jurisprudências. Nós temos essa que a gente está analisando, mais duas que foram citadas, e fala sobre irregularidade no posicionamento, que impede a visibilidade, ou seja, fere o princípio da clareza da sinalização.
Então, eu estou repetindo isso várias vezes porque vocês precisam saber os princípios da sinalização e esse é um dos mais importantes. E o artigo 90, né? Que eu já citei também. Pronto. Ele cita aqui a resolução, tá? O artigo 4º, que já vai falar sobre a outra infração. Essa segunda infração, o problema dela foi a distância em que o radar foi posicionado do outro. Então, um radar, ele era estático em uma infração, que foi o que estava sendo projetada a sombra sobre ele, e esse segundo radar, que ele foi mutado, esse condutor, motorista profissional, ele foi mutado, foi um radar móvel, onde um agente de trânsito com radar móvel em menos de 5 quilômetros do estático para o móvel autuou esse cidadão. E a resolução no seu artigo 4º, parágrafo 7º, inciso 2º, a resolução 396/2011, que foi substituída, ele diz aqui, certo? E quando em determinados trechos da via houver instalado medidor de velocidade em tipo fixo, os equipamentos dos tipos estático, portátil e móvel somente poderão ser utilizados em uma distância mínima daquele equipamento de 2 pontos. 2 quilômetros em rodovias rurais e vias de trânsito rápido. Pronto. Então, pela análise, certo, que foi feita aqui, a distância de uma infração para outra, de um radar para o outro, certo? Está aqui, ó, pelo preciso quilômetro 164 dessa via, no quilômetro 166, existe um radar fixo, consoante do uso da fotografia, não contestada pelos apelados. Assim, tem-se que a distância que separa os dois radares é inferior à prevista na resolução do CONTRAN, de 2 quilômetros, tendo em vista que o apelante foi multado quando transitava uma via rural, ainda que se considera a localidade em que o autor foi multado como pertencente a um perímetro urbano, tal fato de não tem o condão de transformar a rodovia em uma via urbana, tá? Aí ele diz aqui a inteligência do artigo 4º do Código Literário Brasileiro, que dispõe que os conceitos e definições de via vai estar no anexo 1, e ele vai dizer o que são vias rurais, tá? E ele vai dizer o que são vias urbanas, para fazer uma diferenciação do que é via rural e via urbana. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu falei sobre isso na aula passada. Eu bati muito nisso aqui. Muito, muito mesmo. Até um procurador do município de Aracaju me fez uma consulta perguntando se tinha precedente sobre isso. E a gente vê citações sobre definições de vias nas decisões e é utilizado como construção e fundamentação das teses, que isso é importante para vocês poderem fundamentar e construir as suas teses. E aí ele diz aqui o que são vias urbanas, são ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Ou seja, eu abordei isso várias vezes na aula passada, tem um estudo sobre isso, e eu sempre digo a importância de fazer um estudo detido sobre rodovias e vias, e mostrar com clareza a partir de que momento aquela rodovia passa a ser uma via urbana e vice-versa, porque a gente usa isso para fundamentar aqui, olha, os recursos. E com essas definições, não sendo uma via urbana, porque não tem característica de uma via urbana, tampouco ostenta características de via urbana, a distância entre radares não deve ser de, no mínimo, 500 metros, mas sim 2 quilômetros, e não foi observada. Também, por essa razão, portanto, é que o alto tal não deve subsistir. Em suma,
razão assiste um apelante em suas ponderações, sendo imperiosa a reforma do julgado, a qual, para que os autos de infração e análise sejam anulados e, consequentemente, com a retirada dos pontos aí relativos, careça de sentido prosseguir com o procedimento administrativo voltado à suspensão do direito de dirigir. Pronto. Aí o desembargador aí, o juiz, né? O juiz relator, Marcos Pimentel da Macia. E é isso aí. Essa é a decisão, certo? Da apelação, decisão do nobre desembargador, né? Na apelação de número 100.6884, hífen 41, né? 2000, enfim, 2016, 8/26/0269. É isso aí, comarca de Itapetininga. Pronto. O voto 6208 e o jogador aí de primeiro grau, doutor Roberto Brandão Galvão Filho, que foi o juiz que teve a sentença reformada, tá? Então, eu quero abrir, eu não sei quanto tempo nós temos aqui em aula, mas eu quero abrir aqui para a gente fazer uma discussão. Mamed, tudo bem? Eu quero abrir um pouco para a gente debater um pouco sobre o tema, alguma dúvida, alguma situação nova, algum quesito para a gente poder analisar.